Sejam super bem-vindas a mais uma aula de dicas para acabar com a dor. Quem não me conhece, eu sou a Keila Bering, fisioterapeuta especializada em ortopedia, e eu ajudo mulheres a acabar com as dores no corpo sem precisar tomar remédio nem sair de casa. O tema da nossa aula de hoje é Entendendo a Tendinite. Ai, por que eu quero falar disso hoje, gente? Isso é super importante porque tá assim de gente com tendinite e assim de gente ansiosa para melhorar a tendinite e acha que não tem cura, acha que não é pra ela, que não tem jeito, e tem jeito sim. Fica aqui comigo até o final que você vai entender. Eu ainda vou dar uma dica prática de exercício hoje, hein? Essa nossa aula tá acontecendo aqui ao vivo, mas depois ela vai ficar gravada. Então, quem tá chegando aqui gravado, para assistir o conteúdo gravado, entende que é uma aula que eu vou interagir com o pessoal que tá aqui ao vivo e eu vou falar, porque eu quero explicar tudo para você entender. Quando a gente entende, fica muito mais fácil. Aquilo que é desconhecido, pra gente cuidar de algo que a gente não conhece, ter um conhecimento muito raso, fica muito difícil, fica praticamente impossível. Então eu quero te ajudar nessa jornada. Já vou pedir aqui, ó, deixa o like e se inscreva aqui no canal. Vamos lá, gente. O que acontece? Quem aqui gosta de fazer trabalho manual? E aí, quando eu falo assim, trabalho manual pode ser por hobby ou pode ser por profissão mesmo. E aí a pessoa vai trabalhando, fica ali usando as mãos com movimento repetitivo, fica ali horas fazendo aquele mesmo movimento. Pode ser um artesanato, um crochê, um tricô, ou então a pessoa é dentista. Dentista, gente, fica muito tempo sentada com a coluna torta e com o ombro pendurado aqui pra cima, ó. Não é assim? Não sei se tem alguma dentista aqui, vai ficar assim, ó. E aí, ó, ai, esse ombro, hein? Pra sustentar esse braço aqui em cima, ó, o dia todo ali em cima do paciente. Professora, difícil achar uma professora que não tem o ombro comprometido, fica aqui lá no quadro negro, na lousa, escrevendo. Ai, isso paga um preço também. Cabeleireiro, gente, veio aqui no meu cabeleireiro. Tem muita aluna cabeleireira que tinha dor no cotovelo, dor no ombro, dor no pescoço. Secretária que fica ali muito tempo digitando. Ó, são inúmeras profissões. Não sei se tem alguém aqui, ó. A Aida falou que faz faxina, vai limpar vidro, limpar box lá no alto, sobe, desce, abaixa, levanta. Trocentas vezes, precisa de joelho, precisa de ombro. E aí a Aida tá falando aqui, ó, tomei muitos anti-inflamatórios dados pela minha médica e voltou a dor. Mas é muito forte a dor e eu tenho que trabalhar. Aida, você vai entender o que aconteceu aí, tá? Vou te contar aqui na aula, fica aqui comigo. E aí, gente, o que acontece, né? Com todas essas profissões, com todos esses hobbies, e não é só profissão da gente, assim, né? Vamos pôr simples mortais, não. Os atletas de alto nível. Tenista, então, tem muito. Tenista tem inflamação no tendão aqui. Quem joga golfe machuca o lado de cá do cotovelo. Então, assim, todo mundo está sujeito a passar por isso. E por que isso acontece? Porque a gente faz muito esforço repetitivo, movimento repetitivo. É o mesmo movimento, a gente está exigindo do mesmo músculo, o mesmo grupo muscular, o mesmo tendão, tudo aquilo o dia inteiro. Então, isso tem até um nome, né? A Ler-Dort, que é lesão por esforço repetitivo. É uma doença ocupacional, uma doença do trabalho. É uma das maiores causas de afastamento do trabalho. E por que eu tô falando da LER, da lesão por esforço repetitivo? Por que eu tô falando dela aqui hoje? Porque essa danadinha, gente, tem culpa no cartório. O que acontece? Ela é uma das principais causas da tendinite. Vocês sabiam disso? E hoje a gente vai falar de tendinite. Então, eu preciso começar falando da principal vilã aí, que é a LER, que é a lesão por esforço repetitivo. Vamos pensar assim, gente. Faz de conta que você comprou uma sandália nova. Que ela tem até um saltinho lá atrás, não é um salto muito alto, ela é super confortável. Você tá apaixonada com essa sandália. E aí, pronto, igual criança quando ganha um sapato novo, quer usar só aquele sapato, você tá desse jeito. Você sai para trabalhar com a sandália, em casa você fica com a sandália, você vai sair, você tá com a sandália, você só usa a sandália. Aquela sandália ali, coitada, ela não tem 1 minuto de descanso. O que vai acontecer com ela muito rápido? Você vai olhar, o solado dela já vai estar gasto.
A fivela, às vezes ali onde você abotou, já vai estar esgaçando, não é? Vai estar arrebentando. Por quê? Porque ela não teve descanso. Ela não descansou, coitada. Você usou ela, é esforço repetitivo, ela ficou te levando para sair o dia todo, todos os dias. Então é assim que acontece no nosso corpo, com os nossos tendões, com os nossos músculos. Se você ficar exigindo todos os dias aquela carga horária alta do mesmo grupo muscular, é um esforço repetitivo, você tá ali, ó, exigindo dos mesmos músculos. O que acontece? Uma hora ele vai falar, oh, não consigo mais, lesiona. E aí vem a tendinite. Mas antes de falar da tendinite, a tendinite acomete o tendão. Vou mostrar para vocês o que é o tendão, gente, que às vezes as pessoas confundem. E eu gosto, meus alunos entendem tudo, ó. Vou mostrar aí para vocês. Estão vendo essa foto aí? Olha que foto maravilhosa. É um pedaço ali da coxa com a perna, o joelho ali, ligando as duas. E aí eles separaram do lado assim, ó, tem duas imagens aumentadas assim, né? A bolinha de cima, que tá só osso com uns risquinhos brancos, ó. A gente tem osso e ligando um osso no osso, a gente tem ligamento. Então, o que liga osso no osso é ligamento. Mas na foto de baixo, dá pra gente ver ali, ó, os ossos, os ligamentos que a gente viu na foto anterior, e a gente vê um vermelhinho com a pontinha branca. O que é o vermelhinho, gente? Vermelhinho é o músculo, é carne. E aí ela termina ali, ó, virando um tendão, essa parte branca ligada no osso. Então, tendão é o que liga o músculo no osso. Ligamento liga osso no osso, tendão liga músculo no osso. Por que o tendão liga o músculo no osso? O que acontece com isso? Acontece que isso é para a gente produzir movimento, gerar movimento. Então, ó, meu braço está aqui. Aqui está meu músculo, aqui tem tendão. Tendão ligando osso com osso, né? Ligando músculo com osso. Na hora que o meu músculo contrai, o tendão puxa o osso. Ok? Então, meu músculo contraiu, meu tendão puxou o osso e produziu o movimento. É assim que funciona em todas as nossas articulações. E aí, o que acontece que esse tendão virou uma tendinite? Todo it, gente, é inflamação. Então, quando a pessoa fala, tô com uma faringite, é uma inflamação da faringe. Otite, uma inflamação do ouvido. Artrite, uma inflamação da articulação. Tendinite, é prima de todos esses ites aí. É uma inflamação do tendão. Então, o tendão sofreu um processo inflamatório. E aí, quando o tendão está com um processo inflamatório, o que ele faz? Como que ele te avisa? Olha, você abusou de mim aqui, ó. Tô com uma inflamação aqui. Que sinal que ele dá pra gente? Né? A gente tem sinais e sintomas. O que é isso? Dor. Começa sentindo dor. Ai, tá doendo, tá desconfortável. Às vezes o local fica com a temperatura mais elevada, fica quente. Quando tem inflamação, fica quente. Tem dor, fica mais quente. Às vezes fica mais vermelhinho. E incha. Pode dar um edema, pode ficar inchado. Então, dor, calor, inchaço e fica mais vermelhinho. Juntou isso tudo, é uma inflamação. Às vezes não vai estar vermelhinho, tá? Mas você vai ter esse conjunto aí de sinais e de sintomas. E aí, né, gente, começa as consequências da danada da dor, que a gente vem falando dela aqui nesses 10 dias, cada hora ela tá de um jeito, mas ela tá aí, incomodando. Começou com dor, a pessoa começa, na hora que ela vai movimentar, ela fala, ai, tá desconfortável. Isso aqui não tá legal. Aí ela começa a restringir os movimentos, né? A professora vai escrever lá no quadro, ai, o ombro não tá indo. Tá acontecendo alguma coisa aqui. Não é assim? E aí, a pessoa fala, gente, esse braço tá doendo, né? Mas ela fala, não, vai passar. Vai passar. Se ela... Só que, gente, é um vai passar que eu vou contar pra vocês aqui, ó. Não é romântico assim, não vai passar do nada, não. Tá? E às vezes a pessoa vai enrolando, né, para procurar um tratamento, vai enrolando, se automedica. E aí tem 45 dias que tá lá essa murrinha lá, e ela ainda não fez nada. O que acontece? Vira uma tendinose. O
que é tendinose, gente? Lembra quando eu falei aqui da artrite? Falei que tinha artrite, artrose, que a artrose já era uma degeneração na articulação? A tendinose já é uma degeneração no tendão. Então, você já tem aquela alteração de fibras ali no tendão. E o que acontece? Continua com dor, aí os movimentos já estão mais prejudicados ainda. E você vai falar assim, Keila, mas será que isso é bem dividido assim? Tendinose e artrose, tendinose e tendinite? Não, gente. É muito comum tá tudo junto e misturado, tá? Com tendinite e com tendinose. Então, hoje, eles dão o nome de tendinopatia. O que é tendinopatia? É um comprometimento daquele tendão. E aí ele pode estar comprometido com uma artrite só, ele pode estar com uma artrose, uma artrite e artrose. Então, se você ouvir tendinose, você sabe que o bicho está pegando ali no lado do tendão. Bom, o que a pessoa precisa fazer? Quem foi? Foi a Aida que falou aqui que já tomou não sei quanto tempo de medicamento e que não resolveu, não foi, Aida? Olha lá, tomei muitos anti-inflamatórios dados pela minha médica e a dor voltou e é muito forte e tem que trabalhar. Então, gente, isso que a Aida tá falando aqui ilustra o que acontece com a maioria das pessoas que estão com esse processo inflamatório, que estão com uma tendinite ou uma tendinose né? Vamos lá. Primeira coisa, gente, vai procurar, né, o médico e vai precisar de um medicamento. Nesse caso, precisa sim de um medicamento. Foi o que ela fez. Mas só o medicamento não trata. O medicamento, ele vai tratar só o sintoma. Ele vai tratar a inflamação. Mas lembra que eu falo aqui para vocês que a gente precisa ir na causa da dor, na raiz do problema? Porque a inflamação, a inflamação é até importante, gente. Por quê? Por que a gente precisa da inflamação? A gente precisa da inflamação para recompor o tendão. Então, na hora que inflamou, o corpo está mandando ali, ó, depósito de colágeno, fibrina, elastina, tá tudo correndo ali para recuperar aquele tendão. Mas isso gera dor, gera toda essa consequência, mas é importante para regenerar esse tendão. E aí, o anti-inflamatório, o que ele faz? Ele controla isso, porque o organismo não sabe o quanto que tem que fazer disso e acaba fazendo de uma forma muito exagerada. Então, controla isso, para você ficar sem dor, para ter aquela recuperação ali do tendão com você sem dor. Mas, o que gerou essa lesão no tendão? Foi um esforço repetitivo? Foi um desequilíbrio muscular? Provavelmente. Né? Não é do nada, o tendão tá lá, o músculo tá saudável, a pessoa tá com a atividade dela ali diária, tá legal, os hábitos dela, e aí o tendão do nada falou, ó, vou dar um piti aqui. Não. Lembra lá que a gente começou falando da LER, que é a lesão por esforço repetitivo, é uma das principais causas da tendinite? Então, o medicamento, ele não vai tratar o esforço repetitivo, ele não vai tratar o desequilíbrio muscular, ele vai tratar só a inflamação. E a inflamação é uma consequência. Ela causa dor, mas ela é uma consequência. É o seu corpo falando assim, Aida, você precisa olhar para mim, tem alguma coisa errada aqui. Aí você toma um remédio, silencia esse grito de socorro do corpo, mas você não resolveu a causa, você não foi lá na questão, o que causou isso? Então, nesse caso, é preciso dar um descanso para esse músculo. Por exemplo, o tenista que está com dor lá no cotovelo, que está treinando tênis lá na quadra, ó, não sei quantas horas por dia, ele vai ter que diminuir o treino. Ele não vai poder ficar treinando desse jeito com o tendão pedindo descanso. Talvez a pessoa vai precisar se afastar uns dias do trabalho para dar um descanso para esse tendão, para esse músculo. Ele precisa de recuperar. E eu vou contar já uma história aqui para vocês muito interessante sobre essa recuperação aí. E aí, o que ela vai fazer? Aí ela vai tratar a outra causa, né? Então ela deu um descanso daquele esforço repetitivo e ela vai trabalhar os exercícios, que já eu vou falar deles e vou até demonstrar. Mas antes eu vou contar uma história aqui para vocês que sempre que fala de tendinite, eu lembro dessa pessoa e todo mundo aqui deve conhecer, o Ronaldo Fenômeno. Vocês lembram? Da época que o Ronaldo estava jogando? Na época que o Ronaldo estava jogando, gente, eu estava fazendo faculdade.
E era assim, o assunto, porque ele lesionava muito o joelho. Então, assim, ele ia jogar e passava uma não aguentava fazer a temporada. Ele machucava o joelho, ele machucava o joelho, ele machucava o joelho. Era assim, era assunto do momento, como que o Ronaldo, como que o Fenômeno machucava tanto o joelho, se ele ia continuar jogando ou não. E isso para o jogador tem uma repercussão assim gigantesca. Por quê? Porque tem o patrocinador que quer o jogador no campo. O jogador precisa estar lá com a chuteira, ele precisa estar lá com o boné, ele precisa estar tomando sei lá o que, né? Que vai, Gatorade, não sei quem estava patrocinando ele na época. Ele precisava aparecer com essas marcas. E ele machucava. Ele machucava o tendão do quadríceps, esse músculo aqui da coxa. E aí levavam ele para fisioterapia, levavam ele para recuperação, voltava com ele em campo, passava um tempo, já estava o Ronaldo machucado de novo. Até que chegou um fisioterapeuta chamado Filé e veio fazer um trabalho com o Ronaldo. E de repente, gente, pá, Ronaldo melhorou. Jogou não sei quanto tempo sem machucar. E todo mundo quis saber do Filé, cara, o que você fez de diferente que todos os outros ainda não tinham feito? E aí ele pegou e falou, o repouso. Eu tirei o Ronaldo de campo não sei quanto tempo, o tempo que precisou para recuperar esse tendão. Então ele foi afastado da atividade que estava gerando a lesão, ele tirou do esforço repetitivo. E aí o tendão teve tempo de recuperar. Então a gente precisa dar uma pausa. Claro que o período de pausa vai depender de pessoa para pessoa. Às vezes a pessoa não precisa dar uma pausa assim, tipo, não vou mais fazer, não vai mais fazer a faxina, porque ela precisa daquela renda. Mas então ela vai adaptar, vai tentar alguma forma de não precisar levantar tanto o braço, por exemplo. Entendeu? E aí, o que acontece? Isso vai lá na causa, isso é uma coisa importante. E o que é importante a gente saber? Do mesmo jeito que a gente tinha aqueles patrocinadores e tinha o Ronaldo e tinha o time, todo mundo querendo ele em campo, e aí o fisioterapeuta falou, olha, precisa esperar um pouco. A pessoa que está com uma tendinite, com uma tendinose, ela precisa entender que a recuperação vai ser lenta, gente. Tá? Preciso contar isso para vocês. Às vezes a pessoa fala assim, já tentei de tudo e não estou melhorando, não. A recuperação é lenta. Por que que a recuperação é lenta? Às vezes, gente, pode durar assim, de 3 a 6 meses. Por quê? Porque o nosso tendão, ele é pouco vascularizado, ele tem pouco sangue. Então, para chegar lá, todo esse processo de recuperação demora, é diferente do músculo. O músculo, a carninha está lá cheia de sangue, é bem vascularizado. Então, consegue ter essa recuperação mais rápida. E aí, durante esse processo, o que a pessoa vai fazer? Não é somente se afastar do trabalho. Não é só isso. Ela precisa trabalhar e tomar o medicamento lá que a médica vai passar. Muitas vezes precisa sim de um anti-inflamatório, que é o caso que a Aida estava tomando. Então vamos lá, ó. Tomou o medicamento que a médica passou, deu um pouco de descanso e vai fazer os exercícios. Por quê? Porque são os exercícios que vão equilibrar essa musculatura. São os exercícios que vão deixar o seu músculo forte, que vão reparar de fato esse tendão. O tendão, gente, quando ele tá lá no processo de tendinite, o nosso corpo vai julgando lá, né, colágeno, para poder recuperar esse tendão. Só que o nosso corpo faz isso de forma aleatória. Então, se a pessoa ficar só paradinha, ele vai receber lá essas coisas que ele precisa para recuperar o tendão, mas de forma aleatória. Então, tá tudo lá solto, vai julgando lá, ó. Na hora que a pessoa faz um esforço muito grande, que tensiona esse tendão, ó, chegou lá, esticou o tendão, ele arrebenta. Arrebenta de novo e começa todo o processo de novo. Quando a pessoa faz exercício, o que acontece? Contrai o músculo, o tendão estica, puxa o osso. Então, toda vez que você colocar o tendão nessa linha de tração aqui, ó, o que você vai fazer? Você vai pegar todo esse colágeno, fibrina, tudo que tá indo lá para recuperar o tendão, e você vai colocar eles numa linha de tração. Então, eles vão sendo colocados assim, ó, formando uma rede forte. Você ordena o jeito que o organismo julgou esse reparo lá. E aí, na hora que você contrai, que você faz força, não vai arrebentar, porque todo esse depósito foi feito de forma ordenada. Só que você não pode fazer
qualquer tipo de exercício. Por quê? Você não vai poder pegar um músculo que está lá, um tendão que está sofrendo por esforço repetitivo e jogar uma carga alta nele. Então, você não pode colocar uma carga alta nele. Ele vai gostar de alongamento, o alongamento é super bem-vindo, com cargas moderadas. Você não vai poder reproduzir naquele momento um movimento que reproduz a dor. Você vai chegando aos pouquinhos. Mas o tratamento vai passar pelo movimento, sim. Um movimento igual eu falo, gente, eu super defendo os exercícios terapêuticos. Por quê? Porque a gente consegue adaptar para o seu corpo. Então, esse tratamento, você tem que ir com os exercícios adaptados para a sua condição física. Você não pode colocar uma carga muito alta. Você tem que respeitar o seu corpo. Ok? Lembra lá que a gente comeu, uma das principais causas é o esforço repetitivo. Então, calma. Ele vai precisar descansar também. E você vai precisar colocar ele no movimento também. Você tem que equilibrar isso. Por quê? Porque o tendão vai precisar dessa linha lá de força para recuperar legal. E vai precisar de alongamento. Então, você vai precisar de alongamento, você vai precisar de fortalecimento, você vai precisar de descanso da atividade, você vai precisar do medicamento que a médica te passar. Tudo isso. E vai precisar de paciência, porque agora você sabe que o tendão é pouco vascularizado, tem pouco sangue no tendão, e isso dificulta a cicatrização dele. Ok? Deu? Conseguiram fechar tudo? Isso, gente, é para danada da tendinite. O que eu gosto de orientar para as pessoas que também ajuda muito, além disso tudo? O gelo. O gelo é super bem-vindo nas inflamações. Ele consegue controlar a dor. Ele consegue controlar o inchaço. Ele consegue controlar essa inflamação exacerbada, sabe? Que o corpo faz. Ok? Então, a gente precisa disso. Oi, Keila, então como faço nos dias que eu trabalho? Porque o tendão dói bastante, fora a artrite reumatoide que eu tenho. Então, Fátima, olha só, a gente vai precisar, no seu caso, a gente precisa trabalhar bastante força. Primeiro, recuperar esse desequilíbrio muscular aí, preparar o seu corpo para a sua atividade. Isso é muito importante. Por quê? Às vezes a atividade que você está fazendo, se você tiver um corpo preparado para ela, não vai ser uma sobrecarga para sua articulação. Segundo, na artrite, a gente tem que tirar a sobrecarga da articulação. E a gente consegue fazer isso fortalecendo a musculatura, que a musculatura dá um suporte legal para a articulação, entendeu? E vamos supor, por exemplo, você está com uma dor no punho, você pode usar aqueles estabilizadores nesse dia que está doendo muito, tá? Você vai poder usar aquilo sempre? Não. Mas nesse momento você pode usar sim, para segurar um pouquinho o movimento. Você tem que ir adaptando. Aí eu não sei como que você trabalha, como que é o trabalho, mas você vai precisar de um acompanhamento até para te ajudar, ver como que você vai adaptar isso, tá? A Neuza tem artrose e o bicho tá pegando, 8 anos tomando medicação, acompanhando com a reumato. Então, Neuza, a artrose, até legal a Neuza falar aqui da artrose. A artrose, gente, não é considerada uma doença. Ai, Keila, mas incomoda, dá dor, sim, mas é um processo natural nosso. Eu quero viver muitos anos, então eu vou ter artrose. Porque com o passar do tempo, vai degenerando as articulações. Isso faz parte do envelhecimento, é natural. Por mais que seja chatinho, incomoda, é uma coisa natural, tá aí no nosso pacote. Mas os sintomas, a forma que a gente vai lidar disso, dá muita diferença. Então é natural, mas você não precisa morrer de dor por causa disso. O que acontece, Neuza? Quando você toma uma medicação, é isso que eu falei, você não está trazendo estabilidade para sua articulação. Não é a causa. Então, quando a gente consegue ir lá e falar, olha, vai ter um desgaste natural aí do corpo na articulação, ok. Mas, se o seu músculo estiver forte, se você tiver força, flexibilidade, estabilidade, o movimento nessa articulação vai ser muito mais harmônico. E você vai conseguir movimentar sem gerar uma carga extra na articulação, sem gerar uma sobrecarga.
Ela vai estar com uma carga, mas uma carga reduzida, uma carga normal, não é uma sobrecarga de quem está com a musculatura fraca, a musculatura não está ajudando ali, e aí ela tem um impacto muito maior e ela tem muito mais dor. Então você precisa de colocar essa musculatura ajudando a articulação. Todo mundo precisa disso, principalmente quando a articulação está comprometida. Olha, Keila, cada caso é um caso. Eu não me dou com gelo. Água quente para mim ajuda muito. Então, Maria Oliveira, isso depende muito, principalmente na artrose. As minhas alunas que têm artrose, eu falo, olha, tem gente que dá bem com calor, tem gente que dá bem com frio. Na inflamação, no processo inflamatório, ou é o frio, ou não é nada, você não pode colocar o quente. Se você tiver com um tendão inflamado, e aí ele já está inchado, o processo vascular ali já está 1000 por hora, e você jogar um calor, você vai piorar isso, tá? Você quer reduzir o edema. Pensa, quando faz calor, é normal a gente ficar inchada, não é? No frio a gente não incha tanto igual no calor. Às vezes no calor, no final do dia a pessoa fala, nossa, Keila, minha perna dói, meu pé tá inchado, porque fez calor. No frio, normalmente a pessoa não fica inchada desse jeito. Então pensa, você pegar uma coisa que já uma articulação que já está inchada e colocar mais calor nela, vai piorar. No caso da artrose é muito pessoal mesmo. Mas na tendinite, eu nunca vi ninguém que falou assim, olha, meu tendão está inflamado e eu pus calor e ficou bom. A musculatura tensa, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma tendinite no ombro. E aí ela aqui tá tensionada, ela pôr calor aqui é legal, mas ela pôr calor aqui em cima do tendão pode não dar bom, tá? Mas isso que você falou, você tem toda a razão, cada caso é um caso. E às vezes, gente, o diagnóstico é o mesmo. Às vezes uma pessoa tem artrite e a outra pessoa tem artrite. O tratamento de uma vai ser diferente do da outra. Vai passar por fortalecimento, vai passar por flexibilidade, vai passar por isso tudo. Mas cada um é cada um. Por isso que eu falo que não existe receita de bolo, tá? Isso que a Maria Oliveira falou aqui é muito real, Maria Oliveira. Cada caso é um caso. Não tem uma receita de bolo. Por isso que às vezes a pessoa vira pra mim e fala assim, ô Keila, me passa um exercício pra coluna. Eu nem conheço a pessoa. Então, todas essas diquinhas, quando eu falo cuidado com quem fica catando diquinha, são genéricas. Às vezes a pessoa entra aqui, eu gosto de explicar que a aula é ao vivo e a gente vai trazer informação, porque às vezes a pessoa entra no gravado na expectativa de que vai dar play no vídeo e eu vou falar assim, para tendinite fazer esse exercício, pronto, acabou. Não é assim. Hoje, por exemplo, eu falei que eu vou dar uma dica prática, que ajuda muito e ajuda muita gente, mas só isso não resolve. Sempre que a gente tem dor, a gente precisa de um acompanhamento, a gente precisa mergulhar na causa daquela dor para poder ter resultado, tá? Keila, tenho artrose nos joelhos, dor no ombro que desce pro braço. Faço os seus exercícios todos os dias e as dores diminuíram bastante. Que boa, Wanda! Fico super feliz, parabéns! Olha aí, gente, uma dica que a Wanda deu aí, ó. Faço todos os dias. Persistência, gente. Cuidar do corpo todos os dias dá resultado. Precisa ficar 1 hora cuidando do corpo? Não, você pode fazer isso com 20 minutos aí na sua casa. Por isso que eu falo que isso pode ser simples. Tem só mais uma coisa que eu quero falar aqui antes de dar a dica de exercício. Como que o fortalecimento muscular pode ajudar? Principalmente a Aida falou aí de faxina, né, de coisa de ombro. Por exemplo, é muito comum, não sei se é o seu caso, mas é muito comum ter tendinite de um tendão do músculo que chama supraespinhoso. O que acontece? A gente tem aqui o complexo articular do ombro. E aí, a gente tem aqui a escápula, o húmero e o osso articula aqui com o outro, né? Assim, na articulação. O danado do supraespinhoso, o tendão dele passa aqui, ó. Se essa musculatura não estiver estabilizada, se a escápula, esse osso aqui atrás, na hora que a gente levanta o braço, ela precisa rodar assim, ó. Se ela não fizer esse movimento, se ela não rodar, na hora que o braço levanta, ó, ela tinha que fazer isso. Se ela não faz isso, ó, ele bate aqui, impacta. E aí o que ele faz? Ele belisca o tendão. Enquanto você não fizer um exercício para trabalhar esse movimento da escápula,
para dar estabilidade pro ombro, para na hora que o braço levantar, a escápula rodar e liberar o tendão, enquanto estiver tendo esse impacto, esse tendão vai estar comprometido, vai dar tendinite, vai dar tendinose, vai dar dor e não vai melhorar nunca. O remédio não vai liberar esse tendão aqui. São os músculos que vão passar a funcionar melhor através dos exercícios. Ilustrou bem essa coisa que eu falei? Vamos lá então, gente. Muita gente sente dor, né? Tem tendinite aqui, que é o cotovelo do tenista, né? Na lateral aqui do cotovelo. E aí as pessoas falam assim, alonga que é bom. E realmente, alongar é bom. Mas tem diferença, tem formas e formas de alongar. Então, o que eu costumo ver a maioria das pessoas fazendo é isso aqui, ó. A pessoa pega e vai fazer o alongamento desse jeito aqui, ó. Ela estica o braço, tá dando pra ver lá meu braço direitinho? Pega aqui, puxa aqui pra trás e conta lá 30 segundos. Sente puxar aqui, ó, né? Vamos todo mundo, ó. Pegou, puxou. Afasta o ombro da orelha, hein, gente, ó. Ombro não pendura na orelha, ó. Ok? Agora, qual que é o segredo que eu quero passar aqui pra vocês? Na hora que vocês forem puxar aqui, ó, eu quero que vocês dão ênfase a esse dedo aqui, ó, ao indicador. Joga o indicador lá atrás, ó. Capricha na puxada do indicador. Cadê a câmera aqui? Ó, joga esse indicador lá pra trás. E faz o mesmo alongamento, mas agora jogando o indicador. Caprichando aí no indicador. Você percebe que você consegue sentir muito mais? Então eu quero que você, quem faz esse alongamento, que comece a fazer pensando nessa puxada aí do indicador, ok? E aí segura 30 segundos, eu gosto de fazer 2 séries de 30 segundos. Quando você faz, você vai puxar todos os dedos, tá? Inclusive o indicador, mas eu quero que você dê ênfase no indicador, ó. É diferente aqui, ó, tá vendo? Eu trouxe todos aqui, ó. Dobrei o punho, flexionei o punho e puxei aqui. É diferente de você fazer aqui, ó, deixar o dedo aqui frouxo e puxar só aqui. Eu quero que você traga os dedos juntos. Isso faz muita diferença. A Aida falou aqui que estava usando bolsa quente. Aida, comenta aqui pra mim, quando você tira a bolsa quente, o ombro tá melhor? Você sente um alívio da dor? E aí eu tô falando, Aida, só na articulação, tá? Aqui, ó. Que a bolsa quente aqui, gente, é uma delícia para relaxar essa musculatura. Tá? Aida, então, o calor alivia quando você coloca? Experimenta colocar o gelo e ver se você não tem um resultado melhor, tá? Na inflamação, eu gosto muito do gelo. A Aida falou que quando coloca a bolsa quente não alivia nada. Pode piorar a inflamação. Então, põe o gelo e depois conta aqui pra gente como é que foi esse problema dos meus ombros que continua doendo. Então, Maria do Carmo, a tendinite, a tendinose, às vezes demora 6 meses para melhorar. Lembra disso, gente. Tem que ter, eu falei que tem que ter o descanso, o exercício de fortalecimento, o exercício de alongamento, para dar estabilidade, para equilibrar a musculatura, equilibrar as articulações, e tem que ter paciência. Por quê? Porque o tendão é pouco vascularizado, ele demora para recuperar. Isso que eu tô falando, gente, é para tendinite, tá? Tendinite, tendinose, são lá para tendinopatias, ok? A Aida fez uma pergunta aqui, ó. Se eu tenho dor no ombro esquerdo, eu só faço alongamento nesse braço? Não, de jeito nenhum. Você vai precisar fazer alongamento. Você vai precisar fazer fortalecimento também. E aí, Aida, lá no evento, eu vou dar uma aula sobre isso, porque isso é uma dúvida muito frequente. Às vezes a pessoa fala assim, ah, meu joelho direito dói, será que eu preciso fazer exercício só no joelho direito? Precisa fazer no corpo todo. E lá eu vou explicar direitinho o porquê, como que o nosso corpo é todo interligado. Então, isso é um erro. E enquanto a gente estiver errando, gente, a gente não vai conseguir acabar com a dor. Precisa cuidar do corpo todo. Aida, por exemplo, eu falei que a escápula precisa deslizar direito para ter o movimento do braço. Para a escápula deslizar direito, ela precisa da ajuda do tronco. Porque se o tronco não estiver funcionando bem, a escápula vai estar comprometida. E por aí vai, gente. Para o tronco estar funcionando bem, ele precisa do quadril, do bumbum. E uma coisa vai puxando a outra. Que eu vou dar só um resumo aqui, que eu vi que chegou um tantão de gente depois que a aula
que a aula começou. A gente falou hoje de tendinite. E tendinite ou tendinose, porque depois de um tempo, né, 45 dias aí com o braço doendo numa tendinite, evolui para uma tendinose, que é uma degeneração ali do tendão. E às vezes está junto a tendinite e a tendinose, então a gente chama de tendinopatia. Às vezes não sabe se é um, se é outro, mas você sabe que o tendão está comprometido, então a gente chama de tendinopatia. A principal causa, uma das principais causas de tendinopatia é o quê? A LER, que é a lesão por esforço repetitivo. Então a pessoa precisa dar um descanso aí nessa causa e procurar um médico, porque vai precisar tomar durante um tempo, vai precisar tomar medicamento sim, mas o medicamento vai tirar a dor, gente, só alguns dias. Ele não vai tratar a causa do problema, ele vai tratar só a consequência, que é a dor. Você precisa ver o que aconteceu para esse tendão estar machucado. Tem um desequilíbrio muscular ali que você precisa corrigir. Então você vai precisar de fazer exercícios. Cuidado, não pode ser um exercício com carga alta. Tem que ir respeitando seu corpo. O alongamento é super bem-vindo. Colocar gelo também ajuda a aliviar bastante. E deixa eu ver, buscar um acompanhamento, né? Para você saber o que está acontecendo, qual ajuste que você precisa fazer, ok? Um beijão no coração de vocês. Até segunda.